Joia, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bloco. Vamos seguindo aqui com o nosso projeto Sistema Fotovoltaico. E agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da instalação e manutenção de sistemas fotovoltaicos, né? Então, pensando num sistema off-grid, on-grid, né, nós basicamente fizemos o dimensionamento do sistema de geração em si, falamos a respeito, né, da captação, da radiação solar, como fazer esse levantamento, falamos um pouquinho a respeito do inversor de frequência e também falamos a respeito da importância, né, desse correto dimensionamento do sistema. Seguindo aqui nessa linha, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito, né, da instalação e da manutenção do sistema fotovoltaico, ok? Então vamos lá. Primeiramente, a localização do gerador fotovoltaico da nossa usina, né? Isso aqui é muito importante, pessoal, porque muitas vezes as pessoas fazem dimensionamento baseadas em um contexto local, tá? Então, naquele contexto de momento e acaba esquecendo, por exemplo, de consultar o plano diretor da região, uma série de outras características. E aí as pessoas começam a ter dificuldades. Uma dificuldade muito grande, né, que acontece é você fazer um dimensionamento de um sistema fotovoltaico para uma edificação qualquer e, por exemplo, né, você ter a construção ali de uma outra edificação ao lado. Então isso aí você passa a ter um obstáculo ali, é um dos muitos problemas que podem acontecer. Outro problema que acontece, né, que é muito corriqueiro e recorrente, é quando você tem grandes arranjos fotovoltaicos formados por várias strings, né, vários arranjos, várias fileiras, né, de painéis fotovoltaicos, quando uma pode começar a atuar fazendo sombreamento na outra, tá? Então, uma das formas de você evitar isso é fazendo esse cálculo da distância mínima a ser mantida entre o gerador fotovoltaico e o obstáculo. Isso aqui não tem nenhum segredo, né, gente? Naturalmente, é aquela física básica lá que a gente até utiliza, né? Por aqueles cálculos de projeção e sombra, né? Que acho que é uma das primeiras matérias que a gente vê lá na física, né? Fundamental. É extremamente importante isso. Bom, pessoal, só que naturalmente esse fator de espaçamento ele varia muito de acordo com a latitude. Então, esse aqui é um gráfico que traz aqui mais ou menos o fator de espaçamento em função da latitude, tá? Então, latitudes mais elevadas, ou seja, mais afastadas do Equador, o fator de espaçamento ele precisa ser amplificado, tá? Devido, né, ao ângulo do posicionamento solar ele estar um pouco mais inclinado. Então, por esse motivo, você vai ter sombras maiores, tá? E aqui é aquela continha básica lá que, né, todos nós já vimos, né, lá nas primeiras aulas de matemática, de física, né, questão de você fazer uma projeção de sombra em função de altura e vice-versa, tá? E aqui a influência, né? Essa influência que nós também já vimos lá quando a gente estava estudando a questão do posicionamento da radiação solar em função das latitudes, longitudes e por aí vai. Bom, pessoal, então pensamos no espaçamento do sistema. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é a superfície onde ele será instalado, né? Se é um telhado, se é uma superfície em solo, se a superfície em solo é plana, se é uma superfície irregular, se é uma superfície concretada, se é uma superfície de solo aberto, se é uma região descampada, né, por que não, né, vai estar expostos aos esforços. Então, tudo isso aí, pessoal, vai precisar ser considerado e, naturalmente, você vai precisar de um apoio ali de um engenheiro mecânico, um engenheiro civil, para fazer tanto a parte de projeto de fundação quanto a parte de projeto estrutural, tá? Se não, você vai ter a triste surpresa de ver aí ocorrer com a instalação que você mencionou, casos e casos, né, semelhante ao que nós encontramos aí pela internet de telhados cedendo ao peso de sistema fotovoltaico ou talvez cedendo devido a somatório de fator meteorológico com peso, também acontece muito. Então, tudo isso aí, né, todos esses esforços precisam ser levados em consideração. Então, aqui, né, se vai ser instalado em suporte, né,
se vai ser parte da edificação, então na forma de brise ou alguma outra forma, ou no próprio telhado, direto no telhado ou através de estrutura. Então tem uma série de formas, tá? E aí dentro dessas estruturas, né, aqui ele traz algumas características, recomendo aqui que vocês deem uma olhadinha depois, né? Só lembrando que isso aqui foi extraído do livro do Pinho, né, de 2008. Então, ele traz aqui algumas vantagens e desvantagens de cada tipo de estrutura. Estrutura de solo, de poste, fachada, sobre edificação. Então, cada uma delas tem as suas características, né? É, a forma da base também é muito importante, porque o peso de um painel fotovoltaico é considerável, né? Então, você está falando ali de um painel fotovoltaico ali da ordem de 400 watts, 500 watts, 600 watts, você está falando de um dispositivo ali que pode chegar a pesos ali entre 10 e 20 quilos, uma placa, né? Então, você pode chegar realmente a esforços muito grandes, né? Então você precisa de uma estrutura robusta para suportar esses conjuntos, né? Aqui só um exemplo aqui, né, de um sistema lá no laboratório solar da USP. Aqui um sistema em madeira, né, de uma região já afastada lá no Pará. Aqui um sistema flutuante, né, as usinas flutuantes também são muito utilizadas. Então, todas essas são informações importantes, pessoal. Uma outra coisa importante, né, que não é utilizado no sistema on-grid, mas que vai ter uma relevância importante nos sistemas off-grid, são os sistemas de baterias, tá, pessoal? O sistema de bateria não se resume somente à bateria em si, mas você precisa ter um complexo para fazer o correto acondicionamento dessas baterias. Então não basta você simplesmente calcular lá que você vai usar 30 baterias. Não. Você tem que pensar que você vai ter 30 baterias, você vai precisar de um sistema de suporte, você vai precisar dar manutenção nessas baterias, você vai precisar de acondicionar essas baterias. Então tudo isso tem que estar contemplado no seu projeto. E uma das principais características que você tem que levar em consideração é a questão da ventilação. Tá? Então aqui a gente tem um cubículo de baterias. Então aqui, né, baterias bastante grandes aqui no caso, né, um sistema de bateria robusto e destacando aqui o sistema de ventilação dele, seja um sistema forçado ou seja um sistema de circulação natural. Aqui uma outra forma que você pode fazer um acondicionamento, no caso quando você não tem condições estruturais ou financeiras de fazer um ambiente específico para baterias, você pode fazer o acondicionamento através de receptáculos ou algo do tipo. Só que aí você tem que tomar certos cuidados, né? Aqui, por exemplo, tem um receptáculo cuja área de ventilação é extremamente pequena, extremamente comprometido. Provavelmente aqui deve ter somente uma ou no máximo duas baterias, né? Então a troca de calor aqui fica bastante prejudicada, tá? E aí naturalmente você vai estar falando aí em redução de vida útil de baterias. Aqui só mostrando, né, o conjunto de cá com 3 baterias e esse aqui com 4 baterias. Aqui um sistema, né, que seria o ideal, um sistema aberto, né, um sistema coberto, né, um sistema devidamente protegido, porém com ventilação natural praticamente, né. Então você tem, né, certas vantagens de fazer esse tipo de uso. Aqui um sistema com armário de baterias, né, então a sala um pouco mais ampla, né, com baterias de menor porte, porém elas devidamente acondicionadas, montadas em prateleiras. E aí, pessoal, esse sistema de bateria, ele não tem segredo, né? Você basicamente ali, o que você tem que fazer? Você precisa entregar a tensão e a potência que você espera. Então você vai fazer arranjos séries e paralelos ali, de forma que no final você tenha uma tensão de saída compatível com o inversor de frequência que você quer e que você tenha um
fornecimento de corrente compatível com o que aquele inversor de frequência espera entregar para a sua carga, né? Então não tem muito segredo quanto a você montar, né, esse arranjo, essas linhas de baterias, tá? Bom, pessoal, as baterias não funcionam sozinhas, né? Então, naturalmente, se você fala em armazenamento através de bateria, você precisa de controlador de carga. Controlador de carga com proteções e, naturalmente, né, você vai precisar também de um inversor, porque praticamente são raríssimos os casos que você vai consumir em corrente contínua. Então, geralmente você vai trabalhar em corrente alternada, então você vai precisar também do seu conjunto inversor de frequência. Então, na maioria dos casos, utiliza-se um cubículo único, né? Um cubículo único para fazer tanto a parte de armazenamento de energia quanto a parte de controladores de controle de carga, né? Controladores de carga, inversor de frequências e proteções. Então, geralmente se utiliza dessa forma. Aqui mostrando um sisteminha básico, né, desses típicos residenciais, né? Então, aqui um quadro de comando básico, né, contando aqui com os controladores de carga, os sistemas de proteção e o inversor de frequência, tudo acoplado neste sistema. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá.